Boa noite, pessoal. Vamos falar de novo? Boa noite. Só para acordar, tá? Eu sei que o dia foi maravilhoso, mas eu sei também que está todo mundo cansado, né? Antes de começar, eu queria agradecer imensamente o Leandro, família dele, doutora Giannini, pelo convite. Para mim foi um dia inesquecível, tá? Tive a oportunidade de conhecer pessoas, de aprender, e vou ter a oportunidade agora de compartilhar um pouco do meu conhecimento, tá? Então, o que eu vou falar hoje, né, sobre a gastrostomia. Por que a pessoa com EB pode vir a necessitar de gastrostomia? As técnicas cirúrgicas, a gente só vai dar uma pincelada, porque não é a minha especialidade, eu não sou cirurgiã, né? A efetividade da gastrostomia na melhoria do estado nutricional e da qualidade de vida. A experiência do Brigham Children's Hospital, que é um hospital da Inglaterra, que eu passei um tempo lá estudando. Então, eles têm experiência com o GTT. E os benefícios e as desvantagens da alimentação por GTT. Tá? Vou chamar de GTT para ficar mais fácil de conversar. Então, o que é a gastrostomia? Né? Eu sei que tem muito profissional de saúde, a maioria já sabe, mas para quem não conhece, a GTT é uma via alternativa de alimentação, onde é colocado, né, uma sonda diretamente no estômago. Quando ela é indicada, né? Ela é indicada quando a via oral não está mais indicada, ou então quando a gente precisa complementar a via oral. É um método seguro, eficaz, de baixa mortalidade, de custo também baixo e de tempo de hospitalização reduzido, a depender da idade e da situação da pessoa. Então, assim, a gente tem mais de 40 anos da cirurgia de gastrostomia. E ela também é indicada quando a gente precisa ofertar um suporte nutricional adequado que não é alcançado na via oral. Então, por que as pessoas vão precisar de gastrostomia? Né? A gente tem alguns motivos aqui elencados. A pessoa com EB, né? Então, necessidade nutricional aumentada, a desnutrição, que foi falado bastante, dificuldade com alimentação oral, medicação e estresse familiar, constipação crônica e a estenose esofágica. Vamos falar sobre cada um desses. Então, ao longo daqui da apresentação, eu vou estar mostrando algumas imagens, são os pacientes que eu já atendi. E esse é o Matheus já faleceu. E eu não sei por que eu passei a semana toda pensando no Matheus. O Matheus já faleceu, acho que tem mais de 5 anos, e volta e meia vinha o Matheus na minha cabeça. Aí, quando foi anteontem, eu falei, eu vou colocar a foto do Matheus aqui na apresentação. Então, quais são os motivos? Né? Por que a pessoa com EB tem necessidade nutricional aumentada? Por causa da perda de calor. Então, sempre a pele aberta, ela vai demandar, o corpo demanda mais energia para manter a temperatura corporal. Então, a pele corporal aberta vai precisar de mais energia, mais ingestão calórica. Quanto maior a minha superfície corporal com lesão, né, então, aí eu vou falar de percentual de pele com lesão. E também, a depender da camada da pele que tem a lesão, as minhas necessidades nutricionais vão estar aumentadas. Se acontece lesão infeccionada, né, demanda mais energia. Perdas sanguíneas, né, então o exudato, transsudato, quando a gente perfura a bolha, e também quando tem uma lesão que está em tratamento. Então, a gente já conhece, né, aquele líquido, ele tem ferro, tem água, tem proteína, tem algumas vitaminas, os minerais. Então, tudo isso é perdido. E a criança, a gente tem que ter mais atenção, porque a criança está numa fase diferente da vida. Né? Ela está em fase de crescimento. E a criança está com lesão e está em fase de crescimento. Hoje eu falei para a vovó do Theo, né, estava explicando para ela.
Então, a gente tem, assim, lesão e crescimento. O corpo prefere sempre resolver a lesão e deixa o crescimento um pouquinho para depois. E os processos constantes de cicatrização. Então, que vão demandar nutrientes, dentre eles proteínas, zinco, aminoácidos, né? E energia, tudo mais. Com relação a essas necessidades nutricionais ainda, no ano de 1986, a gente teve a primeira pesquisa, foi uma tese de mestrado, que identificou isso, né? Eles fizeram uma pesquisa com calorimetria indireta, né? Então, eles avaliaram como é que o paciente gastava, quanto que o paciente gastava de energia, né? Através da calorimetria indireta. E era um grupo pequeno de pacientes, mas eles constataram que o paciente com EB, no caso dessa pesquisa era EB do tipo juncional, ele tinha um gasto energético muito maior do que uma criança da mesma idade, do mesmo sexo. Quando foi no ano de 1994, a Birg ela publicou um artigo que também indicava, né, essa necessidade nutricional aumentada com relação à energia e proteína, e ela propunha uma equação para o cálculo dessa necessidade, já não era mais calorimetria indireta, e essa equação ela levava em conta superfície corporal com lesão, infecção e necessidade de crescimento, que é o que a gente vê que impacta no aumento das necessidades. Hoje ainda a gente tem o guideline de nutrição da DEBRA Internacional, e ele também mantém essas mesmas indicações, de que a necessidade energética e proteica de vitaminas e minerais é aumentada. Em 2019, a gente terminou uma pesquisa que avaliou o gasto energético e o balanço nitrogenado de pessoas com EB, e a gente também identificou na pesquisa essa mesma situação, necessidade energética até 2 vezes a mais do que uma criança na mesma idade e mesmo sexo, e necessidade proteica de 3 a 4 gramas por dia, por quilo de peso, perdão. Com relação à desnutrição. Então, a desnutrição a gente observa em várias situações de doença, né? E na EB a gente também observa, principalmente no tipo distrófica recessiva, juncional, uma EB simples generalizada. E aqui eu trouxe alguns estudos para vocês, só para a gente ver assim, que ela é identificada em várias partes do mundo. Então, esse primeiro estudo aqui é um estudo do México, que identificou a desnutrição em crianças com EB, e a maior quantidade de EB do tipo distrófica recessiva. O estudo da Coreia também identificou, e aqui o nosso do Brasil. Tá? Eu trouxe esses 3, mas a gente tem estudo da França, Inglaterra, Estados Unidos, vários estudos que também falam a mesma coisa. Outro ponto, né, por que o paciente necessita de gastrostomia, pode vir a necessitar de gastrostomia, com relação à dificuldade com a alimentação oral, dificuldade de tomar os medicamentos e o estresse familiar. Então, às vezes, a pessoa com EB ela tem um tempo muito prolongado de alimentação. E dentro do contexto da rotina, tem aula, tem que sair, às vezes o pai tem que uma consulta, tem trabalho, e isso se torna, né, a gente às vezes tem que acelerar que a criança coma, às vezes a criança nem come a quantidade que ela queria comer, porque tem aquela outra atividade para fazer. E outras manifestações da doença que acabam impactando. A microstomia, né, o orifício da boca reduzido, ele vai impactar na alimentação, né, em colocar o talher na boca. A língua, né, que ela tem uma maleabilidade diferente, né, mais dura, então a língua ela participa do processo de mastigação. E a dentição, né, a questão dos dentes também, cariados, o medo de mastigar e de causar lesão. As mãos encapsuladas, que a gente tem que fazer uma adaptação para usar o talher. Então, tudo isso acaba interferindo na alimentação. Então, a partir disso, a gente tem um desgaste
do cuidador, do paciente, porque esse tempo demorado dentro da rotina de vida. Comer e beber, a gente tinha a doutora que estava falando sobre dor, né? Então, muitas vezes, comer e beber é doloroso por causa das lesões, por causa da estenose. Tem pessoas que não aceitam a suplementação alimentar, e como essa necessidade é muito aumentada, o volume de alimento que a pessoa precisaria comer para suprir necessidade energética, proteica, não é compatível. Então, precisa do suplemento alimentar e muitas pessoas não aceitam, somente quando é criança, que ela não tem entendimento. O adulto, às vezes, não gostando, ele consegue ingerir, né? E aí também a dificuldade para administrar a medicação, né, por rejeição, por dificuldade mesmo de deglutir. Outra questão que também pode indicar necessidade de gastrostomia é a constipação crônica. A constipação crônica é vista na população em geral, principalmente nas mulheres, né? E na EB é visto bastante no tipo distrófico recessivo. Aqui tem um compilado de alguns estudos, e sempre assim, o que a gente pode ver que é o maior índice é sempre na EB do tipo distrófica recessiva, justamente por causa da deficiência do colágeno 7. E a gente saiu há pouco tempo o manual guideline para a prevenção da constipação, do manejo da constipação. Então, a gente tem ele para orientar, né, o manejo tanto dietético como o medicamentoso, mas, muitas vezes, a gente fazendo as duas atividades, a gente não consegue resolver a constipação, e também fica aí um indicativo para uma gastrostomia. A estenose esofágica também é bastante vista, né, no tipo da EB distrófica recessiva, e as pessoas precisam fazer alteração da consistência da alimentação para alimentação pastosa, muitas vezes líquida. E aí essa alteração da constipação, da alimentação, leva a uma alimentação líquida, pobre em fibras, que leva lá a uma constipação. A gente tem a opção de fazer a dilatação esofágica, que também foi falado hoje, né? A dilatação esofágica para a pessoa com EB, o que é indicado é a por balão. Coloquei aqui a foto do nosso grupo lá de Brasília. Em 2021, a gente teve a oportunidade de fazer um treinamento com o Dr. Roberto Zílio, com o apoio da Debra Brasil, que levou ele a Brasília. E aí agora a gente está com uma equipe lá em Brasília, no Hospital da Criança, que já tem feito dilatação nos nossos pacientes, né, e com sucesso. Mas, quando as dilatações são muito sucessivas, né, não ocorre melhora do estado nutricional, melhora da aceitação da dieta e o estresse familiar continua, também se avaliar gastrostomia. Aqui é só para ilustrar, chamar a atenção, né? A gente tem a técnica cirúrgica de laparotomia via endoscópica. Então, para quem tem EB, a gente sabe que tem limitação por causa do endoscópio. E a gente tem a inserção de sonda de gastrostomia por via laparoscópica, onde são feitos 2 orifícios, um para o laparoscópio e o outro para a inserção da gastrostomia. Então, é o que tem sido usado no hospital que eu tive a oportunidade de estudar. Por isso que eu estou trazendo para vocês. Sobre a efetividade da gastrostomia nas pessoas com EB. Nós fizemos uma revisão sistemática com o grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, e o que constatamos nesse estudo, né? Então, foi um estudo que a gente conseguiu incluir 7 artigos, né, do Reino Unido, França, Alemanha e Estados Unidos, 144 pessoas, e a idade de inserção da gastrostomia foi entre 4 e 8 anos. E a gastrostomia tem efeitos adversos, né? Os efeitos adversos, o que foi encontrado? Lesão na pele perto do local da gastrostomia, vazamento, distensão abdominal e infecção em 20% a 70%. Esses efeitos são específicos porque a pessoa tem EB? Não.
qualquer pessoa que faz gastrostomia, né, que necessita fazer, ela está sujeita a ter qualquer um desses efeitos, qualquer uma dessas manifestações. As complicações foram resolvidas, né, nesses 144 pacientes, sendo que 10 necessitaram de remoção. E houve melhora no estado nutricional e na qualidade de vida. Eu nem vou olhar esse negócio aí, estou brincando. A gente teve outro estudo, esse é mais recente, de 2020, acho que é 21 ou 22, que foi avaliado o grupo de pacientes do Birmingham. São 32 pacientes que fizeram gastrostomia laparoscópica entre 2009 e 2019, idade de inserção 7 anos. É tão cedo a inserção? Sim, poderia ser até antes, para a gente poder prevenir a desnutrição. Não deixar a desnutrição se instalar. Então, desse grupo de pacientes, 58% tiveram complicações mínimas. Hipergranulação no local perto da gastrostomia, vazamento leve, bloqueio e falha no dispositivo. E 6% tiveram complicações maiores. Mas foi observado melhora importante no ganho de peso e no crescimento. E no outro estudo da revisão sistemática, também a gente observou melhora importante no estado nutricional e na qualidade de vida. Aí aqui vamos chegar lá no Birmingham. Então, lá na Inglaterra, o atendimento dos pacientes ele é dividido em 4 serviços. Então, no norte da Inglaterra, a gente tem o Birmingham Children's Hospital e o Solihull. São esses 2 de baixo. Então, eles atendem os pacientes que moram no norte. E os pacientes que moram no sul, se for adulto, vai para o St. Thomas, e se for criança, vai para o Great Ormond. E os 2 hospitais infantis, eles têm protocolos bem estabelecidos para a realização da gastrostomia. E, assim, lá no Birmingham, eu tive a oportunidade de conhecer, eles têm um formulário que auxilia na decisão. Então, assim, ele vai auxiliar, porque realmente quem tem que decidir é a equipe que acompanha a criança. Mas ele dá alguns nortes para a gente. O crescimento dessa criança, como está? Não precisa se preocupar se a criança está dentro da curva de crescimento. Mas toda vez que ela vai na consulta, ela tem ganhado peso? Está ok. Ingestão de medicamentos, suplementos e refeições, está acontecendo? Frequência escolar, que é um indicativo, que se falta muito à escola é porque está tendo algum motivo. Então, é um caso a se pensar também. Higiene oral, se é possível fazer, como é feita, disfagia, constipação, anemia. O percentual de superfície corporal com lesão, porque se tiver maior superfície corporal, eu sei que tem maior gasto. Será que ela está conseguindo atender via oral? Infecção da pele com o uso de antibiótico, precisa várias vezes ao ano fazer uso de ATB. E quantas estenoses que precisa fazer por ano? Então, essas são algumas perguntas que eles colocam nesse formulário, e aí tem uma pontuação. É claro, assim, que esse formulário a gente não pode usar aqui, porque a gente precisaria de uma adaptação, tanto cultural como para a nossa realidade, mas está aí a ideia para quem estiver fazendo TCC, quem for fazer um mestrado, adaptação cultural do formulário para avaliação da inserção da GTT. Então, como é que é feito o preparo lá no Birmingham? Então, para a família, o que eu estou falando isso porque, às vezes, a gente ouve aqui no Brasil falar em gastrostomia, a gente fica com muito medo, mas a gente não tem o preparo, a gente não conhece para poder chegar lá, fazer a gastrostomia e ela dar certo. Tanto a gente, profissional de saúde, como a paciente e família. Então, lá eles mostram vídeos para a família, para eles conhecerem o que é a gastrostomia, pegam a gastrostomia e mostram para a família também. Eles têm contato com outras famílias, com pessoas que já fizeram gastrostomia para passar a experiência deles e a família tomar a sua decisão. Tem esclarecimento de dúvidas e eles têm um apoio para receber a fórmula nutricional especializada do governo.
Aí essas fotos aqui são da equipe que prepara lá, né, faz o acondicionamento da fórmula, e eles têm uma sala especial, como todo hospital tem, para poder fazer o preparo. Ou só o acondicionamento, quando a fórmula já é pronta, né? Dentro do centro cirúrgico tem um preparo do centro cirúrgico, né? Então, esse centro cirúrgico ele é preparado para receber o paciente, porque às vezes a cirurgia ela acontece muito bem, né? Só que se aquele paciente às vezes não é manipulado da maneira correta quando sai do centro cirúrgico está com bastante lesão. Então, tem o preparo do centro cirúrgico para receber, precaução no atrito de instrumentos, né? Então, eles precisam ser lubrificados, o cuidado da pele do paciente e a presença de especialista. Então, sempre cirurgia, algum procedimento com o paciente com EB, entra que eles falam EB nurse, e entra o anestesista. E o médico que vai fazer, que também é especialista. Sempre o local da incisão procura ser, nem sempre dá certo, mas longe de algum dano pré-existente para evitar minimizar os riscos. E é colocado um curativo antiaderente entre o disco da GTT e a pele também. Com relação ao manejo dietético. Então, a dieta via gastrostomia, no geral, ela pode ser iniciada 12 horas após o procedimento e é feito um aumento gradativo. Quantidade que vai iniciar, velocidade que vai iniciar depende da idade da criança e, com relação ao aumento, depende da aceitação do paciente. Após 24 horas, é liberada a dieta oral. O treinamento do cuidador. Então, tem 4 ainda, né? Eu vi, estamos acabando agora. Treinamento de cuidador, né? Então, o cuidador a criança só sai de alta se os cuidadores estão sabendo manejar a dieta, e sabem fazer os cuidados com a gastrostomia. E a alta ela é sempre condicionada a isso e ela é gradativa. Então, os pacientes eles ficam durante o dia e vão à noite para casa dormir. E depois eles vão liberando aos poucos até a criança ter alta completa. É um modelo diferente de trabalho. Cuidados após alta, então, como aqui a gente tem as UBSs, né, eles têm também os serviços, que o serviço deles é muito parecido com o nosso, né, do SUS. Então, eles têm enfermagem, toda a equipe de saúde perto de onde eles moram. Então, a enfermagem comunitária que faz esse cuidado da GTT. O tubo de GTT ele pode ser trocado por bottom, né, que é mais discreto, após 12 semanas. E o bottom ou tubo, para quem fica com tubo, a orientação é usar a troca de acordo com o fabricante, geralmente a cada 6 meses. E, a partir disso, monitorar crescimento, sintoma abdominal, vazamento, hipergranulação, infecção, dúvidas da família, para a gente poder ter um sucesso. Né? Porque se a gente não tiver isso, não tiver a equipe preparada, a gente não consegue ter o sucesso. Esse é um formulário que eles têm de orientação para a família com relação à GTT. Então, benefícios. Né? O que a gente tem de benefício? Quando a GTT ela dá certo, né? Melhora no estado nutricional. Não vou falar que a criança vai ter o peso e a altura dentro da curva de crescimento, talvez não, mas ela vai ganhar vai ter um ganho de peso maior do que ela tinha antes, uma qualidade de vida melhor. Menor probabilidade de estabelecer aversão com relação à alimentação, porque a gente não precisa ficar naquela pressão com a criança o tempo todo, que a criança tem que comer, porque a gente fica muito preocupado, então a gente fica na pressão. Então, com a gastrostomia, alimenta pela gastrostomia e alimenta via oral. Redução, então, dessa obrigação de alimentar e a gente deixar a alimentação também para prazer via oral, o que ela quiser, na quantidade que ela quiser. Porque a alimentação também é um prazer, né? Então, ele é um dispositivo discreto, né? Se tiver com bottom, não dá para observar. E a gente também possibilita a melhora de ofertar suplementos e medicamentos. É um procedimento reversível, né? Em muitos casos, a pessoa usa quando é criança ou até adolescente, os adultos, como as necessidades são menores, né? Do que em relação à criança, então, às vezes, quando a pessoa está na fase adulta, para de se alimentar pela gastrostomia. Melhora da qualidade de vida, né? Foi visto nos estudos e é visto nos pacientes que fazem.
Então, assim, a higiene oral, ela acaba ficando mais fácil porque as refeições não são tão frequentes via oral, né? O melhor manejo da constipação, a gente consegue oferecer mais água via gastrostomia e mais fibra. Melhora do consumo nutricional, né? E a gente vai melhorar a imunidade, cicatrização. E a gente vai ter o que eu falei para vocês, o prazer da alimentação oral. É isso. E as desvantagens, o vazamento, a enurese noturna, nos casos quando a gente mantém a alimentação por gastrostomia à noite, pode acontecer, mas é perfeitamente contornável, porque a gente pode ajustar os horários da alimentação via gastrostomia para a melhor situação da família. Então, também, em alguns casos, quando a criança fica só com alimentação via gastrostomia noturna, que era o caso lá, porque era por bomba, o que a gente não usa aqui em casa, né? Aqui no Brasil, né? Fica gravitacional, ou então direto na seringa. Então, quando a pessoa fica com a alimentação toda a noite, a gente também tem esse risco de defecação noturna, né? E evacuar em grandes volumes. É isso, gente. Queria passar assim essa sementinha aí da gastrostomia para a gente abrir mais o coração para pensar, né? E sempre assim, com a equipe preparada. A equipe tem que estar preparada para poder fazer. E a gente espera aí que nos próximos anos a gente tenha alguma equipe aqui preparada, não é isso? Tá? Obrigada, viu? Muito obrigada.